Fala galerinha do canal, mais um vídeo aqui para vocês. Estou aqui com o Marcos é o motorista de hoje. A gente está trocando uma ideia muito bacana e eu falei, eu não posso deixar de registrar isso aqui. Então a gente está conversando aqui sobre algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês. Então, Marcos, a gente estava falando da questão de segurança pública, né? Que o governo parece que não tem muito interesse em estar resolvendo alguns problemas culturais, né? Que a gente principalmente na questão dos pancadões, que gera violência, tráfico de drogas. Os caras passam com armas, né, sem capacete. É um totalmente caos. errado, né? E tem uma divulgação, propagação do crime ali, e isso gera uma... Sim, isso é interessante para as companhias de seguro, é interessante para a segurança privada, para o investimento em armamento e tudo mais, né? Em segurança. O cara tem um carro, ele tem que fazer igual você tava falando. Exatamente, o seguro é lá em cima, né? Se não tivesse crime, não tivesse quem roubasse, fizesse pequenos furtos, ele não teria seguro, não teria necessidade do seguro, né? E a mesma coisa a segurança privada. Se ninguém pulasse dentro das casas, também não precisaria estar aquelas fortalezas como a gente vê hoje em dia. Você vê o quanto que as pessoas hoje investem em segurança patrimonial, né, nas casas, porque é uma insegurança generalizada, né? Sim. Então, cada vez mais a tendência é ter, né, segurança eletrônica, né, todo um aparato de segurança, porteiro, vigilante armado, não armado. Você imagina se a gente não tivesse essa insegurança, né, o quanto que a gente poderia economizar, né, e aplicar em outros em outras coisas, né? Uma outra coisa que você falou super interessante é a respeito da educação, né, e você falou também a questão das farmácias, né? Saúde, né? O número de farmácias que tem aberto de uns 3 anos para cá é muito maior. Você citou um negócio aí da cerveja, né? Teve o teste, né? Como Sim. que... Uma amiga minha me mandou o teste comparativo das cervejas, né? As grandes marcas, as mais divulgadas, né? São cervejas impróprias para se tomarem devido ao teor tóxico delas, né? Há muito nitrato, nitrito de sódio, e isso não é benéfico para a saúde. Sim. Então a gente consome essas coisas sem saber o que está consumindo. Isso gera algumas deficiências no organismo, né? Gera também doenças como diabetes, hipertensão, e outras coisas que sim, vai desencadeando, né? Devido ao teor tóxico de alguns alimentos. Então o governo também não tem interesse nisso daí, em proibir essa fabricação desses produtos que lançam no mercado. Cada vez mais, né, a sociedade bombardeada com diversos tipos de produtos que vem aí cheios de substâncias prejudiciais, né, à saúde, e a gente não tem muitas das vezes essa perspicácia, né, essa malícia do que está consumindo. E cada vez mais temos uma sociedade. As pessoas acham que diabetes, por exemplo, ela é causada por causa do consumo excessivo de açúcar. Na verdade, não é. Há muitos outros componentes tóxicos que geram isso também, né? E você vê que a população ela está cada vez mais doente. O ser humano ele vive mais, mas ele vive dependente de medicação. Quando uma pessoa alcança aí os 60 anos, ela toma pelo menos uns 2, 3 remédios diariamente para poder eliminar algum problema na vida dela. Marcos, isso é tão interessante que você está falando, que ontem eu ofereci um jantar lá em casa, né? Tava meu cunhado, o meu amigo Marcos também, o nome dele, tá lá em casa, ele veio de Brasília. Gente boa, pelo jeito. Muito gente boa. O Marcos é nota 1000. Um abraço aí pro Marcos. Ele também é Marcos, né? E aí o Nivaldo, que é meu cunhado, tava falando sobre a forma que eles produziam o alimento, né? Hoje nós temos aí um leite que dura aí 180 dias numa caixinha, né? Isso na verdade não é leite, é soro, né? Leite longa vida. Longa vida, né? Mas quem precisava de longa vida somos nós. Com certeza. E aí não é leite, é um soro, né? Então a gente passa a consumir, a depender desses produtos, né? E isso tem um impacto na saúde, com certeza. Teve uma época aí que foram presos aí, não sei, apreendidos, não sei quantos litros de leite que tinha formol. Olha só. Formol é uma outra coisa também altamente tóxica.
prejudicial à saúde. Quem consumiu isso daí acabou se prejudicando. Você tem uma ideia, Marcos, assim, o que poderia ser feito? Como que a gente poderia, de certa forma, influenciar no comportamento social para que a gente tivesse uma mudança? Eu acho que é legal a gente começar a pensar em coisas que venha fazer diferença, sabe? Tipo, se sabe, igual você citou a substância da cerveja lá que é prejudicial, se sabe que determinada substância é prejudicial, tinha que ter uma legislação e uma fiscalização. Sim, exatamente. Sei lá, a partir daí... Eu acho assim, cara, eu acho que deveria ter um grupo de pessoas que realmente querem trabalhar a sério, essas pessoas se unirem, pessoas que sejam influentes, claro, né? Que tenham um nível superior para poder estar entrando na sociedade, fazendo isso justamente para combater esse tipo de deficiência que a gente tem na sociedade. Sim. Como na área da educação, da segurança, da saúde principalmente. E eu acho que tem que ter assim, pessoas que têm essa vontade de ver o melhor no país que a gente vive. A gente estava até falando antes de iniciar o vídeo sobre o nosso país. É um país muito rico, tropical. Dimensões continentais. Dimensões muito favoráveis. Então, o que acontece? Você até citou, né, que no sul tem lugar que neva e no Nordeste tem aqueles lugares paradisíacos, com dunas. Então tem muita diversidade. Acho que era por lá, né? Acho que dá pra dar a volta ali. E aí você vê, né? A gente não tem pessoas. O nosso país ele é muito mal administrado. O poder público ele não tem assim um interesse em favorecer classes baixas e médias. É só a elite. Você vê, um pobre ele não tem assim uma como que eu posso te dizer, uma chance de ingressar numa carreira, numa faculdade, teve um nível técnico superior para poder engajar num programa que seja melhor para ele e para outras pessoas. O que a gente vê cada vez mais, sei lá, as pessoas precisando de oportunidade, muitas pessoas com potencial lá em cima, mas sem acesso a essas oportunidades que poderia qualificar, que poderia, sei lá... Isso está mudando há muito pouco a mudança disso. Acontece, mas é muito pouco, deveria ser mais, entendeu? A gente vê pessoas que já saíram de comunidades pobres se tornarem até juízes, por exemplo. Mas é uma coisa que ainda acontece ainda é uma 1% exceção, né? na população geral. Ainda é uma exceção, exatamente. Eu penso o seguinte, ontem a gente estava falando, e até uma dica, hoje no nosso país eu percebo muito a carência de técnicos. Hoje a pessoa se forma no curso superior, e a maioria das pessoas que estão se formando, inclusive, porque está tão defasado a questão do ensino, que as pessoas se formam no ensino superior, sei lá, o cara se forma em direito, ele não consegue exercer. Primeiro começa a questão da ordem, né? Não passa na prova da ordem, porque o processo de aprendizado dele não foi suficiente. Então, se não passa, já teve um problema aí, né? Você vê uma pessoa que, sei lá, forma em administração, mas chega numa empresa e não sabe... Não sabe ou não consegue administrar. Não consegue, é uma outra realidade. Na área de engenharia, engenheiros se formam e não conseguem ir para o campo de obra porque tem aquela insegurança. E até eu vejo outros engenheiros mais antigos falando, né? Não, realmente você tem que começar e pegar uma certa experiência ao longo do tempo ali. E isso eu acho muito... Não que tenha que sair já totalmente pronto, mas eu acho assim, é muito distante do ideal. O que eu acho que falta ainda é informação. Informação. Pro povo. As pessoas ou elas buscam e se informam, ou então não tem um acesso assim na mídia que possa trazer informações pro povo poder lutar pelos seus direitos ou até mesmo pelos seus ideais. É muito difícil isso acontecer. E muitas das vezes até as pessoas mesmo entre si, elas não compartilham informações boas, né? Para outras pessoas poderem também usufruir. Eu falei ontem e até toquei nesse assunto aqui. Eu acho que quanto mais a gente dialogar, né, cada pessoa ter oportunidade
de fazer, colocar o seu ponto de vista, né, a sua contribuição. Porque, por exemplo, hoje você está aqui prestando um serviço, que é um serviço de alta relevância para a sociedade, conduzindo as pessoas nos seus destinos, com segurança, com responsabilidade, e você passa a conhecer muita coisa, porque Sim. você está lidando com diversos tipos de pessoas. Sim. Você consegue perceber o comportamento social, como as pessoas estão cada vez mais se isolando, porque eu acredito que tem muita gente que entra no carro e que às vezes não troca nenhuma ideia, né? Não troca. Tem pessoas que entram de mau humor e ali ficam. E já vem carregadas de problemas, né? Extras lá, né? E acaba transferindo isso, porque eu acho que é justamente isso. Quando você vive um mundo fechado, né? Vive aquela realidade ali, você vai ver aquilo e não vai ter mudança. E Exatamente. quando a gente decide, porque é uma decisão, né? Quando a gente decide conversar mais, né? Se relacionar, ter um diálogo sadio, né? Respeitar o outro lado, né? Ter um diálogo sadio. Eu acho que isso vai mudando, sabe? Sim. Vai mudando o nosso humor, vai mudando o nosso comportamento, agregando valores que as pessoas antigamente, eu até falei isso ontem também, as pessoas andavam distâncias longas para ir visitar um vizinho. Sim. Né? E as pessoas tinham um maior prazer. Um parente, um um amigo. parente, exatamente. Hoje em dia você vê as pessoas que moram principalmente em prédios, elas não conseguem elas não conhecem nem o vizinho da porta do lado. Exatamente. Justamente porque estão acostumadas já naquela vida corriqueira de trabalho e casa. E acaba se isolando, né? Vai se isolando cada vez mais. E eu acho que assim, chegou a hora realmente da gente, como sociedade, começar a compactar esses pensamentos, ter uma expressão, né, uma voz ativa. Quando for votar, e o Marcos, que esse meu amigo está lá em casa, ele falou uma coisa ontem muito interessante. Ele falou o seguinte: olha, você tem que votar numa pessoa que defende aquilo que você crê, aquilo que se você é uma pessoa, por exemplo, que... As causas de um contexto total da Exatamente. sociedade, né? Se você, por exemplo, é contra o aborto, você tem que votar numa pessoa que também é contra o aborto. Não adianta você ser contra o aborto e de repente ali você tá votando numa pessoa que é a favor do aborto. Exatamente. Né? Então, E isso é bom você prestar muita atenção nas campanhas que os políticos fazem para depois cobrar isso, né? Exatamente. Que o povo ele tá acostumado a cobrar coisa só para benefício próprio. Ninguém pensa na no coletividade, próximo, né? Na coletividade. Exatamente. E isso você vai trazendo conceitos, vai abrindo o diálogo, porque se tu tem uma ideia, eu tenho uma ideia, a gente conversa e funde uma nova ideia, a gente vai aprimorando, o que tem que mudar? Troca de informações. Troca de informações. O que tem que mudar? Tem que mudar a carga tributária, tem que mudar essa questão de reconhecer os profissionais da educação, né, que chega a ser vergonhoso. Sim, o salário, muito vergonhoso. Né? Quem mais... todas as profissões dependem do professor, por exemplo, né? E não é reconhecido. Médicos também que ganham na rede. Você vê que no Japão até o imperador se curva diante do professor, né? É o único profissional que o imperador se curva. E aqui no Brasil não. Você vê moleque jogando carteira, cadeira em professor aí. Eu vi um vídeo que o aluno jogou uma cadeira no professor, né? A covardia, uma tremenda covardia. Falta de educação, isso, né? E falta de respeito, né? E assim, Marcos, o que você está falando nesse vídeo é o que a maioria das pessoas que eu converso fala. Então, assim, eu fico me perguntando por que todo mundo, praticamente assim, sei lá, 95% da população pensa dessa forma e as coisas continuam do mesmo jeito. O que está acontecendo? Onde nós estamos errando? O brasileiro tem um péssimo hábito, cara, de esperar pelo governo. Ninguém faz a sua parte. Ninguém acorda de manhã cedo e fala: poxa, hoje eu vou ter um dia legal, meu dia vai ser positivo. As pessoas elas já saem de casa de mau humor, não dão um bom dia para um vizinho, para um porteiro, para um motorista de ônibus, por exemplo. Eles não dão um bom dia para uma pessoa que está passando assim do lado. Geralmente as pessoas estão fechadas, de caras fechadas, e elas estão fechadas para elas mesmas. Sim. Elas não querem contato com ninguém. Elas acham que a vida dela é aquilo, da casa para o trabalho, ou da casa para a escola, voltar para casa e viver o mundinho dela no celular ou no notebook e ali ficar. Então ela se isola de tudo, mas ela tem o mesmo pensamento de uma melhora. Só que ela espera pelo governo isso, ela espera pelo
próximo, ela espera por um patrão, por uma pessoa que está num nível que ela acha que é maior do que o dela, mas ela mesma não começa a fazer o bom. As pequenas mudanças, né? As pequenas mudanças ela não consegue fazer, porque ela não tem interesse. Não favorece ela, né? Eu Se fiz fosse um alguma vídeo coisa rentável que fosse favorecer ela, realmente ela faria. Eu fiz um vídeo agora pro início do ano, foi o primeiro vídeo do ano. Eu falei, se você realmente quer ter sucesso em alguma coisa, você tem que começar pela sua gaveta. Sim. Pelo seu quarto. Arrumar sua cama. Né? Coisa simples, Coisa né? simples, porque se a gente não consegue ter bons resultados em coisas simples, a gente certamente não vai conseguir evoluir nas coisas mais complexas. Coisas maiores, exatamente. Né? Eu acho que porque pequenas mudanças vão gerar grandes resultados e grandes mudanças. Sim, naturalmente. Claro. Agora, se a gente tá preso, né, a coisas pequenas e simples, não tem disposição para isso, não tem motivação, as coisas mais complexas a gente vai meio que ignorar também. Então eu acho que começar, né, igual você falou, tudo parte de uma pequena atitude, cara, de uma pequena ação. Você vê uma árvore, para ela se tornar grande, um dia ela foi uma sementinha. Exatamente. Que alguém plantou ela e ela conseguiu se adaptar no meio, no ambiente propício para isso, né? Ela teve um ambiente para isso, e conseguiu evoluir. A mesma coisa é o ser humano. Sim, poxa, que exemplo bacana esse que você deu da sementinha, né? Eu acho que tudo vai evoluindo, né? E muitas das vezes a gente, com esse reflexo da sociedade, de que a gente quer tudo muito rápido, a gente não quer meio que se submeter ao processo, né? Exatamente. Mas é algo que é extremamente necessário. Né, começar as coisas, eu quero, sei lá, melhorar minha saúde, porque se eu esperar só pelo governo, né, que o governo me dê suporte numa UPA, né, numa unidade de pronto atendimento ali, de saúde, mas eu particularmente não estou preocupado com a minha alimentação, com atividade física ou com qualquer outra coisa que possa me beneficiar, meio que eu estou transferindo a responsabilidade da minha vida para o governo. Exatamente. Né? Você está esperando um profissional da saúde resolver um problema que você pode começar dentro da sua casa. Exatamente. E que poderia nem existir se você... Poderia não existir. Né? Se você tivesse uma educação referente a uma boa alimentação, exercício físico, né? Uma atividade para você poder fazer, para você prevenir certas doenças. Exatamente. Coisas que deveria passar no comercial da novela das 9, por exemplo. Um incentivo, né? Exatamente. Mas as propagandas que existem são tudo para consumo, né? Nunca é para conscientizar, para prevenção. Né? É o que a gente estava falando dos pancadões, da saúde, que o governo não tem interesse em investir, né? Investir não tem interesse em eliminar essas coisas, justamente porque gera lucratividade. Sim. E assim, um problema vai gerando um outro problema, né? Aí você tem o aumento da criminalidade de jovens que cultua, né, essa questão de se inserir no crime, porque aí não vê oportunidade em outras coisas, apesar que quem realmente quer, né, quem realmente procura, vai encontrar uma ocupação, né, uma atividade, vai conseguir. Às vezes não é 100% uma oportunidade ali ideal, mas também não justifica o cara às vezes partir pro crime, se vitimizar, né, não fazer nada e querer bons resultados, né? Acho que a pessoa tem que ter um esforço realmente. É aquilo que eu falei, né? A falta de informação faz com que a pessoa ela se acomode. Ela não consegue desenvolver um raciocínio para ela correr atrás dos seus objetivos. Ela não consegue, assim, bolar uma ideia para ela tirar o seu sustento ou para ela procurar entrar num caminho que ela vai se dar bem. Geralmente as pessoas elas vão pelo que é mais fácil, mais rápido, né? Infelizmente. Você tem filho, Marcos? Eu tenho 3 filhos. 3? Três eu filhos, também. de 19, 16 e 19? 9 anos. Sério? Que bacana. E você, como um pai, assim, como você vê esse cenário todo, de tudo que a gente falou, e sabendo que você é o tutor responsável, né, por 3 vidas e ver todo esse cenário, né? Qual o teu sentimento hoje? Cara, isso eu fico vendo assim, pela minha vida, como foi a minha vida no passado, quando eu tinha a idade deles, e hoje eu vejo eles como jovens indo, cara, é tudo muito avançado. A gente não tem assim
uma noção do que acontece no ambiente. Tá tudo assim muito mudado, tá tudo muito avançado, né? Você vê a tecnologia no celular, muitas pessoas postam como que a gente se divertia antes, como que as crianças e os jovens se divertem hoje. A gente fala muito sobre a educação dentro de casa, que nem, por exemplo, o meu pai, ele era uma pessoa tão rígida que bastava ele me olhar feio, cara, eu já sabia que a conversa ia ser pesada em casa quando chegasse. Isso quando não era couro. Hoje não, você fala para uma criança não fazer uma determinada coisa, ela retruca. Isso quando não parte para uma agressão verbal ou física até, né? Sabe o que eu pensei essa semana? Essa questão de, antigamente, eu ainda vivi isso. Você quando, como criança, você não podia passar entre dois adultos conversando. Exatamente, era falta de educação. Mas até hoje, isso é falta de educação ou não é? Eu acho que você passar no meio de qualquer pessoa, não era só pai, mãe, adulto, qualquer pessoa, você passar no meio de uma conversa, você tá sendo mal educado. Mal né? educado. Eu acho que aquele costume de você pedir, dá licença, por favor. Ou acho que contornar, né? Às vezes. Acho que o de você pedir licença ou por favor, ou se desviar, é uma coisa que tá se perdendo, cara. As pessoas não têm essa educação. Ou seja, o certo sempre vai ser o certo. Exatamente. Independente se todo mundo tá fazendo errado, o certo sempre vai ser o certo. Sempre vai ser. O que não pode deixar é inverter isso aí, né? O certo passar pelo errado e o errado passar pelo certo. Modernizou e agora as coisas vão mudar. Não, eu acho que não pode agredir uma criança, logicamente, mas eu acho que você tem que educar uma criança realmente para que tenha esse reflexo. Rígido, né? Ela tem que aprender. Exatamente. Eu sou muito contra pessoas que batem em criança. Eu já bati nos meus filhos, lógico, mas hoje eu fico pensando, se você pegar uma criança, você sentar de frente com ela e conversar com ela, educar, ela vai entender muito mais do que se ela apanhar, entendeu? Geralmente gera um ódio isso, gera uma revolta, gera um desconforto para a criança. Olha só, a Xuxa falou uma certa vez, se um adulto fica chateado e às vezes é uma covardia você agredir um adulto, quanto mais uma criança. Então eu acho que às vezes nem sabe por que está sendo advertida. Né? E a questão que a gente está falando aqui, pessoal, não é a questão de você ser aquela pessoa rígida, que impor as coisas, agressivo, não. Mas a educação vem em primeiro lugar e o que é certo sempre vai ser certo, não é isso? Sim. Então, pessoal, muito bacana bater esse papo aqui com o Marcos, deixar esse vídeo para vocês. Essa é a nossa conversa. Eu acredito que essa conversa que nós estamos tendo aqui, Marcos, elas são as conversas que a maioria das pessoas tem diariamente, né? Então é interessante a gente expor nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ideias, para que todo mundo comece a perceber que nós pensamos, a maioria pensa igual e muitas das vezes o resultado não está sendo. Então o que está acontecendo? E a gente precisa realmente identificar onde está acontecendo os problemas para que a gente venha corrigir. Beleza, pessoal? Não deixa de dar aquele velho like. Abraço, bom dia. Esse é o Marcos, o cara. Marcos, muito obrigado de coração, cara. Muito obrigado por compartilhar com a gente aí tuas experiências, tuas ideias, que com certeza é de grande relevância pra gente. Sim. Beleza? Espero ter ajudado as pessoas com formação. A gente nunca sabe nada, mas o que a gente pensa às vezes tem que ser compartilhado também, né? Beleza. Se servir para alguém, que seja de bom proveito. É isso aí, pessoal. Um abraço. Fica com Deus.